Execução da UFPE, com participação de Aquim Sacramento, Arielle Medeiros, Emerson Coelho, Eric Saraiva e Girimum de Olinda. Na tarde deste domingo acontece o Rolê Poético Cordelizando em Recife, com o Raízes Turismo, que realiza um passeio a pé pelo bairro do Recife, resgatando as origens e memórias do cordel e visitando monumentos de ícones pernambucanos da nossa literatura. Para participar é necessário inscrição. Mais informações pelo e-mail raizestourpe@gmail.com, raizestourpe@gmail.com e pelo telefone 98514 4828, 98514 4828. Universitária FM, Agenda Cultural. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. 6 meses depois do desastre ambiental que atingiu as praias do Nordeste e 2 do Sudeste, os maiores afetados pelo vazamento do petróleo são os pescadores artesanais. Então, bom dia, olá ouvinte, o Fora da Curva está começando agora na Rádio Universitária 99.9 FM e Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Estamos ao vivo no estúdio. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio no Recife e nossa página do facebook.com/programa Fora da Curva. Então, 6 meses depois do vazamento de petróleo, os pescadores artesanais e os trabalhadores ligados ao mercado da pesca são os mais afetados. A comercialização quase parou, principalmente de itens como marisco, sururu e ostra, segundo pesquisa coordenada pelo professor Cristiano Ramalho, da UFPE, e as mulheres foram as mais prejudicadas, porque são a maioria trabalhando nas áreas de manguezais. A economia pesqueira também parou na maioria das comunidades, impactando a vida de atravessadores, pequenos comerciantes e peixarias. O governo federal demorou a tomar uma providência para proteger os pescadores que ainda lutam para receber o auxílio emergencial. Além disso, o governo federal ainda não sabe a origem do vazamento do petróleo. A partir disso, o Fora da Curva pergunta: como ficaram os pescadores depois do petróleo na praia? Para responder essa questão, estamos recebendo a agente pastoral do Conselho Pastoral dos Pescadores Regional Nordeste, Ornella Fortes de Melo. Bom dia, Ornella, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Estamos também com a pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Beatriz Mesquita. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E também estamos recebendo o presidente da Colônia de Pescadores de Rio Formoso e integrante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais,
Francisco de Assis. Olá, Francisco, seja bem-vindo. Olá, bom dia e obrigado pelo convite. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar a sua opinião através das nossas redes sociais. Acho que era importante a gente começar entendendo o que foi, né, esse fato, esse vazamento de petróleo nas praias, recuperando um pouco para o ouvinte se situar. Francisco, pode começar? Como isso chegou para vocês? Como foi que os pescadores, sofreram todas essas implicações do petróleo na praia? Bom, com a notícia, né, que tivemos, desse derramamento, que podemos chamar de crime ambiental e social também, porque os pescadores foram os mais afetados, né? Então, assim, nós podemos dizer que naquele momento os pescadores ficaram muito assustados, né? Porque todo esse litoral nosso, nordestino, pernambucano, nós vimos que a reclamação era imensa, porque ninguém queria consumir o pescado, os pescadores pescavam, e assim, o impacto ficou muito forte, porque os pescadores, eles têm, né, as suas obrigações com as suas dívidas, né, que tem que pagar muitas casas de aluguel, essas coisas todas, e também para o seu consumo próprio, né? Sim. Isso aí afetou bastante, né? Não só os pescadores, mas aqueles atravessadores que têm seus pequenos comércio do pescado, né? Então, assim, ficou uma situação caótica para nós pescadores. Ordela, como é que você conta, né, relata todo esse desastre ou crime ambiental? Então, como a pastoral aqui, Regional Nordeste 2, ela atua com 4 estados da região, que é o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas, as primeiras notícias que a gente teve da chegada do óleo foi ali por volta de 30 de agosto, na Paraíba, ali em Tambaba, Jacumã. Então, isso já criou um alerta e em setembro, outubro, veio uma grande leva de óleo para a região do Pernambuco, né? Começando ali por São José da Coroa Grande, enfim. E a partir desses impactos, assim, o primeiro impacto foi a chegada, realmente, ninguém sabia como lidar, né? A gente teve essa comoção nas praias, que os próprios pescadores, ao ver seu território tão impactado por um petróleo que não se sabia a origem, começaram a reagir, indo fazendo contato direto, sem nenhuma proteção, enfim. Só depois foi que foi alertado realmente dos perigos desse petróleo. E o que chama atenção, assim, já de início, é a demora na resposta, como tu colocou no texto inicial, a demora da resposta do governo federal, né? Assim, a gente teve essa primeira notificação dia 30 de agosto e só em 5 de outubro o presidente abre investigação sobre a questão, ou seja, mais de um mês depois. E ainda em meados de outubro ele faz aquela live falando que o óleo era indubitavelmente da Venezuela. Então, depois disso, várias versões saíram, mas até hoje, como tu também destacou no texto inicial, a gente segue sem resposta sobre a autoria, sobre os responsáveis por esse crime ambiental, como destacou Chico. Então, esse é o primeiro impacto, né? O primeiro impacto é ter toda a sua dinâmica de vida alterada, ver o seu território atingido, e é importante que se diga que na pesca artesanal, a pesca artesanal não é só uma profissão desses homens e mulheres. A pesca artesanal é um modo de ser e de viver, né? Envolve uma série de dimensões de vida e não é assim uma atividade pontual, é uma atividade que se exerce na coletividade a partir de laços de reciprocidade e solidariedade. Então, imagine o que é ver sua dinâmica de vida alterada por um petróleo que ninguém sabe a origem e ver a dinâmica de vida da sua comunidade alterada. Então, foi realmente uma situação muito impactante e já dizendo, essa omissão do governo
quando a gente fala essa omissão, essa demora do governo, a gente não pode naturalizar isso e dizer, isso é normal, ou que pena, foi um acidente, foi um derramamento que ninguém sabe de onde veio, porque essa omissão diz muito de como o Estado brasileiro leva a questão ambiental e diz muito também de como o Estado brasileiro lida com suas populações tradicionais, né? Então, é preciso que seja dito que essa omissão ela é criminosa realmente e ela precisa ser apurada. Beatriz. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Eu começaria, assim, raciocinando que esse é um impacto que ele vem se somar a grandes impactos que a pesca artesanal já vive há décadas, né? Então, realmente, ele vem a somar em cima de toda a questão do lixo, da poluição, da degradação ambiental, né? Da degradação social, da falta de políticas públicas para a pesca artesanal. Então, eu acho que a gente não pode esquecer, né, que esse petróleo ele chega em cima de uma situação que já é degradada, né? Então, ele vai somar isso aí. E, na minha opinião, o ponto mais importante é que não foi uma emergência. Ele não chegou de repente. Como a Ornella já trouxe, eu queria falar em cima do que ela trouxe. Em setembro, a gente já tinha, né, as orelhas dos pescadores já estavam em pé, questionando o que seria esse evento desse petróleo chegando lá na Paraíba. E aí a gente vem aqui para o nosso estado, né, e no dia 17 de outubro, a gente tem o evento aqui. Então, houve tempo para preparação? Sim, haveria. Né, se houvesse realmente essa atenção dos responsáveis, que no caso é o governo federal, né, para tomar as providências. Apesar de que, Paula, eu considero que aqui o governo de Pernambuco, juntamente com a sociedade civil, os pescadores principalmente, né, são exemplares em relação à resposta emergencial desse desastre, desse crime ambiental. A gente vai ouvir agora o professor Cristiano Ramalho, ele é especialista da área de socioantropologia da pesca no Brasil e faz parte do programa de pós-graduação em sociologia da UFPE. Ele publicou em janeiro de 2020 o artigo O Colapso da Pesca Artesanal no Litoral de Pernambuco, na revista eletrônica coletiva da Fundação Joaquim Nabuco. E gravou para a gente alguns resultados importantes da pesquisa. Vamos ouvir primeiro sobre o impacto na cadeia produtiva econômica da pesca. Como gerou-se uma dúvida em relação à qualidade desses pescados, especialmente por conta do contato com esse petróleo, as pessoas deixaram de consumir o mesmo. Então, portanto, o comércio da pesca, ele paralisou, ele sofreu uma paralisia ao longo desses 3 meses que eu me referi anteriormente. A cadeia da pesca artesanal, ela foi bloqueada nesse período. Não só o comércio de pescadores e marisqueiros, mas de pequenos atravessadores, de vendedores de áreas de praia, de fabricadores de barco. Essa economia pesqueira ela foi anulada, silenciada nesse período, né? Não havia, portanto, quem comprar pescados, né? Não existiam compradores de pescados e, portanto, não existia uma economia movimentada e que gerasse renda a essa cadeia produtiva. E isso teve uma outra questão, também um outro desdobramento sério. Além de afetar a segurança alimentar de vários municípios, de várias populações, de setores populares principalmente, que fazem do pescado seu principal alimento, sua principal fonte alimentar, né? Também ela trouxe um impacto perverso à economia de vários municípios do Nordeste e do litoral pernambucano, que dependem da cadeia da pesca artesanal para dinamizar a sua economia. Vamos ouvir também o professor Cristiano Ramalho. Ele também traz que a pesca artesanal foi impactada também do ponto de vista cultural e social. Vamos ouvir.
Uma outra questão fundamental que vale a pena colocar é que, por conta deste bloqueio que se tornou universal, independentemente se chegou ou não petróleo, mas o comércio foi afetado da pesca pelo medo da população, várias sociabilidades tradicionais de pesca elas foram silenciadas nesse período. Formas coletivas de trabalho, relações de partilha seculares que existem em várias comunidades de pescadores e de marisqueiras em Pernambuco, formas tradicionais de compreensão e de vivência do trabalho da pesca como liberdade, como arte, como algo que traz o sustento para a família, como algo que dá estima para algumas pessoas também, uma autoestima, embora as populações reconheçam que é um trabalho duro e sofrido, mas elas também reconhecem que é um trabalho que liberta, que as liberta, que dá autonomia, né? E por fim, eu acho que é um problema também que se repercute hoje, são essas questões que eu estava colocando, mas quais são as repercussões também para hoje? Que foram 90 dias, no mínimo, de impacto perverso sobre a pesca. E mesmo a economia tendo voltado, as vendas voltando, mas não voltou no mesmo ritmo. E alguns pescados ainda são vendidos abaixo do preço. Em algumas comunidades essa venda ainda é muito residual quando comparada a um ano atrás. Volto a dizer que esse impacto atingiu o período mais rico do comércio da pesca, que é o período do verão, que vai em torno do mês de outubro, setembro, outubro, até basicamente pós-carnaval e um pouquinho do aquecimento que tem na Semana Santa. Ele impactou esse período na pesca, né? Que é o período onde a economia da pesca se aquece enormemente e as marisqueiras e os pescadores acumulam o mínimo de recurso, inclusive para poder enfrentar o início do ano, compra de materiais escolares para os seus filhos, comprarem roupas, pagarem as contas de energia, de luz, comprarem alimentos. Esses 90 dias provocaram, inclusive durante o período, um fenômeno que eu nunca tinha observado em comunidades de pescadores em Pernambuco, especialmente aquelas afastadas da região metropolitana, que foi a presença da fome em muitas comunidades. Eu queria lembrar que durante esse período, a queda do comércio de pescados em algumas espécies chegou a 100%, como do marisco, como do caranguejo, como do siri, como do sururu, né? O que impactou mais ainda o trabalho feminino do que o masculino, né? Embora o trabalho masculino tenha sido afetado, especialmente aquele de alto mar, com peixe cioba, com a venda de peixe cioba, dourado, cavala, onde se viu uma queda de em torno de 70%, 80%, como pudemos constatar ao longo das pesquisas feitas nesse período. E, finalmente, o professor destaca a ausência do governo federal e a atuação dos pescadores na reivindicação dos seus direitos. Né? E do ponto de vista da resposta do poder público, dos poderes públicos, o que a gente viu foi uma omissão absoluta do governo federal, né? Uma irresponsabilidade do governo federal quanto a esse fato, né? E quando liberou recursos, liberou para metade da população de pesca, menos da metade, porque esses números são muito questionáveis, mas uma pequena parcela dos que deveriam ser de fato beneficiados, já que atingiu um universo geral da pesca artesanal e do ponto de vista do governo do estado, que se viu também foi uma missão sistemática, né? Uma preocupação mais em limpar as praias, entre aspas, para que o turismo não fosse afetado, mas uma resposta também muito residual às comunidades de pescadores. Então ficou um jogo de empurra-empurra, digamos assim, e o problema e a parceria com as comunidades de pescadores artesanais não foi de fato enfrentado por esses poderes públicos, seja do âmbito federal, seja do âmbito estadual e também nos âmbitos municipais. Por fim, eu acho que é importante também ressaltar a força de mobilização das comunidades pesqueiras de Pernambuco, né? Do Nordeste brasileiro, mas especialmente de Pernambuco. A capacidade que essas instâncias de representação política, as colônias de pesca, associações de pesca, o movimento e o belíssimo trabalho do Conselho Pastoral dos Pescadores, no que diz respeito à reivindicação dentro desse cenário de impacto forte, né, ocasionado pelo vazamento e derramamento de petróleo no litoral, que tiveram de pressionar o governo do estado e o governo federal, inclusive judicialmente, no caso deste último, para que pudessem, enfim, incorporar
no âmbito dos direitos, mesmo que a gente reconheça que ainda é abaixo do que se desejava e do que o próprio movimento deseja, né? Mas o governo federal teve que recuar e atender algumas demandas das comunidades de pescadores por conta dessa força de mobilização e de organização da mesma, que vale ser ressaltado. E, por fim, eu acho que isso chama também a universidade, chama a atenção da universidade em olhar para esse tema e para essas populações que são historicamente pouco analisadas no âmbito da academia, que são as populações de pescadores e de marisqueiras, de pescadores artesanais. Bom, então você ouviu agora o depoimento, a análise do professor Cristiano Ramalho, que fez uma pesquisa, que acompanha, né, faz pesquisa sobre a pesca artesanal. Francisco, para vocês, como é que está essa reivindicação, essa questão do auxílio emergencial, uma vez que houve uma solicitação, mas o governo logo no início ele não atendeu a todos, né? Por uma questão de burocracia, poder explicar a gente, e vocês estão nessa luta de ampliar o número de pescadores a serem apoiados, né? Protegidos. Pois é, Paula. Veja bem, eu vou até mais longe do que o professor Cristiano falou. O que eu vi e senti é que houve uma falta não só de respeito, mas de responsabilidade dos governos. Aí eu quero salientar que eu estou falando assim das câmaras de vereadores, que são nossos legisladores, dos gestores públicos e do governo estadual. Então, veja bem, quando nós, pescadores, tivemos essa situação caótica, não só lá em Rio Formoso, mas aqui, vamos falar de São José, até aqui ao litoral norte do estado, não houve manifestações nenhuma nas cidades com a situação que os pescadores estavam enfrentando, tanto ambiental, com esse crime, como social. Então, você veja, o prefeito de São José ainda decretou uma calamidade emergencial, mas só isso. O que se esperava, que era obrigatório que fizesse em todas as cidades, audiências públicas para consultar não só os pescadores, mas toda a comunidade local, para trazer até o governo estadual, seria uma forma de pressionar e chamar ele para o compromisso que ele tem a nível estado com a população, né? Então, assim, nós somos produtores de alimentos, trabalhadores, nós não queremos nada de migalha do governo estadual nem federal, nós queremos apenas os nossos direitos e queremos um amparo social. Sim. Então, assim, foi reivindicado, para começar, e o Formoso ficou até fora, né, do mapa de cidade afetada por esse petróleo. E nós temos lá documentos, né, está documentado, que lá foi retirado lá da praia lá da Praia da Pedra e a Praia Reduto, 3 toneladas e 330 quilos desse resíduo. Sim. Né? Então, assim, mesmo assim, o Formoso ficou fora do governo federal. Aí foi feito o que? Junto à colônia de pescadores de Rio Formoso, com as colônias, o movimento dos pescadores, a pastoral dos pescadores, o movimento das mulheres, a articulação das mulheres. E nós se juntamos, fizemos documento, elaboramos e demos entrada no IBAMA. Foi uma luta para que o governo federal aceitasse. Nós fomos até a DPU, né, com esse movimento. A Defensoria Pública da União. Enfim. Aí, ele, depois de muitas lutas, ele aceitou. Mas, mesmo assim, ninguém foi agraciado com esse auxílio emergencial, né, lá em Rio Formoso. Mas, assim... Não saiu esse auxílio para a colônia lá, para os pescadores de Rio Formoso? Não. Então, assim, e o que nós estamos reivindicando, todo esse grupo, movimento pastoral, que não seja só a colônia de Rio Formoso, as outras cidades, as colônias, que não entrou nesse pacote aqui no litoral norte. Porque, na realidade, se nós olharmos, até não só a área metropolitana, mas as colônias que estão lá no sertão foram afetadas, porque ninguém quer saber de comprar peixe. Ninguém quer saber de comprar peixe. Então, estão todo mundo afetado. Entendeu? Então, assim, nós estamos nessa luta para que o governo federal assuma, de fato,
o seu papel Sim. de representante do povo brasileiro. E com uma comunidade que vem trazendo, nos últimos anos, 60% do alimento na mesa do brasileiro vem da pesca artesanal. Sim. Como produtora de alimento. Então, assim, os prefeitos não se envolveram, câmaras não se envolveram, como falei anteriormente, porque se eles, cada um fizesse a sua parte, o seu papel fundamental, hoje o governo estadual tinha até pago um cadastro que foi feito nas colônias afetadas para que ele também desse a sua contribuição. Então não houve nada, as prefeituras não se envolveram, apenas se envolveram em catalogar aquele resíduo lá do petróleo que estava na margem da praia devido ao turismo, porque eles queriam captar verba para eles. Mas, em momento algum, se preocuparam com a saúde pública, nem se preocuparam com a situação financeira dos habitantes de cada cidade. Entendeu? Então, eu sinto essa falta. Eu posso dizer que hoje, nesse momento, eu tenho esse repúdio dos governantes, porque eles não respeitaram a comunidade tradicional da pesca. Um dado muito importante, Ornella, é que áreas, a queda, a diminuição, nesse artigo do professor Cristiano Ramalho, a diminuição na venda dos pescados no litoral de Pernambuco é de 95 a 100% em áreas atingidas e de 93% a 100% em áreas não atingidas. Quer dizer, independente da área ter sido atingida, mesmo que a área não tenha sido atingida, o comércio de pescado praticamente parou, né? Isso mesmo, Paula. A gente fala que teve duas dimensões de impacto, mas não que haja um impacto que seja maior do que o outro, mas tem um impacto direto das praias que realmente, das praias, das comunidades, das localidades em que o petróleo chegou diretamente, e aí a gente tem São José da Coroa Grande, Praia de Carneiros, Enseada, enfim, Gaibu, Suape, enfim. Mas, por exemplo, Itapissuma, Igaraçu e Abreu e Lima são localidades em que não chegou o petróleo diretamente, mas ainda assim foram atingidos. Se você fosse na época ali do grande momento, né, da chegada do petróleo nas praias daqui do Pernambuco, se você fosse em Itapissuma, Itapissuma estava resguardada, porque fica ali no canal de Santa Cruz, né? E não chegou diretamente, mas aquele comércio de caldeirada ali, aquele comércio estava parado, aquele comércio de peixe estava, não só o mercado do peixe, mas também essa caldeirada, que por assim dizer, um aspecto cultural importante. Sim. Que atrai turista, que tem uma economia própria em razão daquela caldeirada. Então, as pessoas deixaram de consumir o pescado e isso é um impacto que não foi considerado, por exemplo, quando o governo federal tomou as primeiras medidas, né? Tanto que a medida provisória que saiu, que depois a gente pode até falar dela melhor, tem como critério estar numa comunidade, estar em comunidades e em municípios listados pelo IBAMA, mas o IBAMA só considerou nessa lista os municípios impactados diretamente, né? Sim. Os municípios e localidades ainda mais. Então, isso reduziu bastante a compreensão desse impacto, né? Que, como o Cristiano bem trouxe, é um impacto que envolve várias dimensões, né? A socioeconômica, a ambiental, a de saúde, enfim. Então, no decorrer do processo, a gente foi descobrindo que essas dimensões de impacto e também como chegava o impacto em cada comunidade, né? Itapissuma foi esse exemplo que eu disse, mas Abreu e Lima e Igaraçu também. E aí é importante que se diga, assim, que quando a gente fala, Chico pontuou bastante a questão de como as diversas esferas de poder, né, de poder público agiram, assim. É importante que a gente diga, frise isso, porque parece que é esquecido, e Cristiano também falou que ficou nessa jogada entre governo federal e governo estadual.
a gestão ambiental é competência comum, ou seja, cabe aos municípios, aos estados e à União gerir a parte ambiental. Então, o que a gente percebe é que a resposta dessas diversas esferas de poder, ela foi completamente desarticulada. Cada um seguiu por si. São José da Coroa Grande foi o único município que declarou estado de emergência, como o Chico trouxe. Nenhum dos outros municípios reconheceram o estado de emergência. E a nível estadual, assim, o que a gente vê realmente quando os pescadores iam pressionar o governo estadual, estamos cobrando do governo federal, né? É como se não houvesse nada a ser feito a nível estadual, e os pescadores continuaram pressionando ao ponto no âmbito do Conselho Gestor da Pesca, que Chico faz parte, inclusive, ser instituído um cadastro, porque o governo estadual dizia assim, como é que a gente vai reparar se a gente não sabe quanto vocês são, né? Se a gente não tem essa dimensão de impacto. Então, assim, o movimento teve que, inclusive, mostrar essas dimensões de impacto e criar instrumentos para comprovar esse impacto, né? Assim, número de pescadores, as colônias fizeram esse cadastramento, enfim. Então, além disso, assim, além desses vieses administrativos, teve também outros vieses de luta que a gente pode até falar mais à frente. Mas esses dados de lugares que foram impactados diretamente e indiretamente, e a atuação dos governos diante disso aconteceu não só aqui no Pernambuco, mas aconteceu na Bahia, enfim, em vários lugares. O que a gente vê é o despreparo realmente das esferas de governo, das esferas de poder de lidar com a situação. E é importante também que se diga que uma reivindicação do movimento, Chico, foi criado um comitê, aqui a nível de Pernambuco, foi criado um comitê de crise, né, para enfrentar a questão, que aí tinha Marinha, diversos órgãos, e o mais interessante disso, que foi uma reivindicação dos pescadores, é que não havia participação de colônia ou de qualquer órgão que representasse realmente a população mais impactada, que são os pescadores artesanais. Então, isso demonstra também a desarticulação e a despreocupação, enfim, dos governos de lidar com a questão, né? Sim. Beatriz, e você também acompanhou, né? Foi lá em loco e viu também esse impacto, o impacto emocional, né? Que é muito, uma dimensão, mas assim, que não aparece, no modo geral, no noticiário, mas é importante também, né? Pois é, são tantos impactos, né? E tantas informações que a gente tem para discutir, mas essa questão emocional realmente ela não tem vindo à tona com a força e sua importância daquele momento, né? Hoje já estamos há alguns meses daquele principal impacto que a gente teve no estado de Pernambuco, mas quem foi para o campo, né? Quem acompanhou de perto, né? Estou falando de pescadores, estou falando dos moradores, das ONGs, de alguns pesquisadores, né? Dos órgãos públicos, né? Essas pessoas que se uniram naquele momento para a retirada do petróleo da areia da praia, realmente sentiram, né? Emocionalmente, não só o impacto do mercado, não só o impacto da diminuição das atividades profissionais, e aqui eu falo não só da pesca artesanal, mas existe toda uma cadeia de turismo que inclui a pesca artesanal como provedora, né, como oferta de pescado. E aí, realmente, eu estava naquele momento, eu fui para Sirinhaém, para a Praia de Guadalupe, porque eu faço parte, como conselheira, do Conselho da APA Costa dos Corais, que é uma unidade de conservação bem grande, que vai de Tamandaré até Maceió. E naquele momento, né, o petróleo ele vinha do sul para o norte, não sei se vocês lembram, mas primeiramente Alagoas foi impactada, e foi por isso que eu disse no primeiro momento que a gente tinha
tempo para agir, né? Porque ele veio do sul para o norte subindo, e naquele momento, o conselho dessa APA que eu faço parte, que tem um grupo de discussão no Zap, aquele conselho estava todo mobilizado, né? E as pessoas tinham informação, para vocês terem uma ideia, de 2 horas da manhã tinha foto da praia, e quando dava 4h30, 5 horas, já tinha foto. Então, existia um momento de 3 horas de sono. Você tinha informação ali, praticamente 21 horas por dia, de como esse petróleo estava vindo e estava se comportando. E aí vocês imaginem toda essa movimentação naquele ambiente, né? Como emocionalmente essas pessoas e esses pescadores sofreram, né? Isso não foi apenas na emergência, mas isso vem tendo um desenrolar ao longo de todos esses meses, e é um ponto realmente importante. Eu não sou profissional da área, né? Eu estou falando aqui como uma pessoa que viveu esse momento. Sim. Mas seria muito importante realmente que essa parte emocional, principalmente para os pescadores e pescadoras artesanais, tivesse uma atenção especializada. Né? Não só desse momento, mas são comunidades que, como eu disse, vêm sentindo impactos e vêm sofrendo emocionalmente. Aí eu depois quero ouvir, Francisco, sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já para discutir como ficaram os pescadores depois do petróleo na praia, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje nós estamos perguntando como ficaram os pescadores depois do petróleo na praia.
Para fazer essa análise, recebemos a agente pastoral do Conselho Pastoral dos Pescadores, Regional Nordeste, Ornella Fortes de Melo, o presidente da colônia de Rio Formoso, Francisco de Assis, e também a pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Beatriz Mesquita. Francisco, a gente estava falando um pouco também dessa implicação emocional, né, nos pescadores. Como é que está a situação para eles? Bom, a situação, né, como eu repito sempre, situação caótica. A situação emocional dos pescadores, muitos lá em Rio Formoso, não só em Rio Formoso, mas eu acredito que isso a nível Brasil, aqueles que foram afetados por esse, vamos dizer, maldito petróleo que estão aí alastrando o nosso litoral. Lá em Rio Formoso tem alguns que já chegaram na colônia se lastimando, né? Que consumiu o pescado e sentiu algum mal-estar, né? Nada foi diagnosticado, né? Não procuraram os médicos. Mas a preocupação nossa não é nem pelo auxílio emergencial, é pela saúde, porque até hoje não se vê umas políticas públicas voltadas para a saúde, não só dos pescadores, mas de todos aqueles que tiveram o contato com o petróleo, retirando aqueles petróleos de todos os jeitos, sem ninguém saber a grande periculosidade que se tinha desse produto, né? E daqui a 5, 6, 10 anos, como está esse povo, a saúde desse povo, o que vai ser acarretado na vida desse povo? Sim. Então, assim, hoje, eu acredito que não é só lá na nossa cidade, mas eu acredito que em todo o mundo a situação. O que será daqui para frente? Assim, o que nós esperamos é que os governantes, que eles também tenham esse papel fundamental de buscar levar a saúde pública até essas comunidades. Sim, na realidade... Fazer um levantamento de quem participou na cidade, o foco para que possa dar um diagnóstico sustentável a essas comunidades que tiveram o contato com esse produto. É uma falta de informação que atinge a todos, né? Inclusive vai ter aí a Semana Santa, e fica essa falta de informação interferindo em toda essa cadeia produtiva, né? Então, não só econômica, mas de saúde, era para ter todos os entes públicos trabalhando intensamente, né, para entender melhor os resultados, as implicações desse petróleo na praia, né? Pois é, porque assim, nós não sabemos lá no fundo do rio a quantidade que se tem. É óbvio que tem lá algumas vestígios lá. Mas não se sabe. E isso aí está todos os dias soltando o seu grau de contaminação. Sim. Então, assim, e o pessoal está tendo contato com essa água, está consumindo, né, os produtos pescados. Então, assim, a gente fica, na sua pergunta, a gente fica numa situação caótica, porque não sabemos. Estamos consumindo porque temos que consumir. Estamos indo pescar e vendendo. E algumas pessoas compram, outros não querem comprar, que lá ainda tem isso aí. Muitas pessoas não estão consumindo o produto pescado. Mas nós ficamos sempre nessa. Eu vou consumir. O que será daqui no futuro? Sim. O que vai acontecer comigo, com o meu eu? Beatriz, você está participando, né, de uma pesquisa na Fundação Joaquim Nabuco e já tem alguns dados que poderia trazer para a gente. Diga lá. A Fundação Joaquim Nabuco, né, pensou em uma pesquisa ampla, que não foca apenas nos pescadores, né, mas sobre o impacto, né, desse derramamento de petróleo nos municípios do Nordeste. Então, essa pesquisa, esses dados, eles estão sendo validados ainda, mas eu trouxe alguns dados do estado de Pernambuco, né, para divulgar em primeira mão aqui no programa. Essa pesquisa ela será inicialmente divulgada num seminário científico que vai ser realizado assim que os dados estiverem disponíveis na Fundação. E logo depois esses dados também vão ser disponibilizados para o público, né? Para a sociedade, para que
outros pesquisadores e também a sociedade civil, como as colônias de pescadores, possam se utilizar dessas informações para sua tomada de decisão. Então, assim, como já discutimos bastante, né, aqui em Pernambuco, por exemplo, foram entrevistados aproximadamente 200 pescadores e pescadoras artesanais. Desses 200, 92% afirmaram que houve impacto na sua vida e na sua produção. Com 87% declararam ter havido perda na sua renda. Né? Então, a Fundação ela vai calcular, a partir dessas entrevistas, números que possam ser trazidos de quantificação desse impacto. Essas informações eu não tenho ainda. Existe um grupo grande da Fundação trabalhando nisso. Né? Eu faço parte de um grupo pequeno que trabalha a pesca artesanal, mas temos economistas e outros profissionais envolvidos numa pesquisa que, por exemplo, entrevistou donos de bar, donos de restaurante, né? Outras atividades como hotéis e toda essa parte da cadeia do turismo. Esses dados que eu trago são da pesca artesanal. Então, apesar desta perda de renda, 88% desses pescadores, eles declararam que não deixaram de consumir o pescado, né? Como isso também já foi falado. Então, não deixaram de consumir o pescado pela sua necessidade de consumo de proteína e também pela sua cultura de consumir esse pescado. Então, temos também que falar, né, de alguns resultados positivos que um desastre como esse traz. Né? Por exemplo, a nossa pesquisa mostra que 77% desses entrevistados são filiados às colônias de pescadores, mostrando a força que essas instituições têm. Né? E nessa necessidade da gente se utilizar das instituições da sociedade civil que congregam esses profissionais né, em eventos como esse. Então, essas instâncias coletivas, não só as colônias de pescadores, mas, por exemplo, que eu já falei aqui, os conselhos de unidades de conservação, que reúnem tanto sociedade civil quanto governo, eles devem e são a melhor forma da gente reagir a eventos como esse. Então, esses são alguns resultados preliminares. Certo. Eu tenho outros resultados. Por exemplo, a importância para os pescadores de outros impactos como a poluição, principalmente a poluição por plástico. Ela foi muito citada. E a poluição por esgoto. Né? Então, esses ambientes eles já estão degradados, já estão muito degradados. E a gente precisa olhar para esses ambientes com um olhar integrado. Não só com o olhar do petróleo, mas com um olhar integrado que beneficia essas comunidades. Não tenho a data ainda de quando esses dados serão apresentados, mas brevemente, em 1 mês ou 2 meses, nós já estaremos com esses dados disponibilizados. Que bom, e a gente agradece trazer isso aí em primeira mão para a gente entender um pouco mais, né, sobre essa situação. Tem um comentário aqui de Ivaldo Salles, não sei se vocês podem ajudar um pouco a analisar, que é o seguinte, ele diz: lembrando que as marisqueiras que atuam no manguezal foram terrivelmente afetadas e não fazem parte do status pescadores. É um tema que necessita mais cuidados, pois estão entre a cruz e a espada. Ornella, pode fazer algum comentário? Não sei se você tem informação sobre. Então, Cristiano até adiantou um pouco a situação específica de vulnerabilidade que essas mulheres são colocadas a partir do derramamento de petróleo, mas é importante que se diga que o reconhecimento das mulheres marisqueiras e pescadoras como sujeitas de direito, como trabalhadoras da pesca artesanal, ele é um movimento que vem tarde, ele vem a partir da Constituição de 88, a partir da Constituinte da Pesca, que os pescadores do Brasil inteiro pautaram que as colônias fossem consideradas sindicatos e também que as mulheres pescadoras, marisqueiras, enfim. Dona Ângela, que é uma pescadora de Goiânia, ela fala, não existe separação entre marisqueira e pescadora, é tudo pescadora, né?
Então, esse reconhecimento ainda é, por assim dizer, ainda está acontecendo. Em construção, ainda está em luta, né? Ainda está em reivindicação. Muito embora, assim, nas organizações a gente veja muitas mulheres à frente da luta, enfim, e o trabalho das mulheres é desempenhado de uma forma essencial, crucial para a pesca. Mas a gente sabe que isso daí é fruto do machismo, do patriarcado, de um Estado que realmente coloca as mulheres em outras condições, né? Sim. Então, a gente em uma condição, por vezes, de maior vulnerabilidade, como é o caso das pescadoras e como bem pontuou foi o Ivaldo Salles. Mas voltando à questão da proteção ou do auxílio emergencial do governo federal. Existe uma medida provisória, não é? Sim. Que foi através dessa medida provisória que o governo divulgou e implantou o auxílio emergencial. E como é que está isso? Não atingiu, como Francisco já estava falando aqui, né? Não ampliou, não foi para todos os municípios, não foi para toda a categoria ou comunidade pesqueiras, né? Então, como é que está isso agora? Então, primeiro, cabe a gente também fazer um exercício de memória no sentido desse auxílio emergencial, né? Que tem caráter alimentar, porque esses pescadores, essas comunidades ficaram realmente na fome, como o Francisco falou. E a primeira notícia que a gente teve seria de um adiantamento do seguro-defeso. Lembra, Chico? Dizendo, a ministra da Agricultura falou que iria adiantar o seguro-defeso para, enfim, dar conta desses pescadores que estavam sem pescar. E aí o movimento começou a incidir dizendo isso é uma distorção da função do seguro-defeso, porque o seguro-defeso ele tem uma natureza alimentar e ambiental, porque o pescador ele recebe esse benefício durante o período em que ele fica privado de pescar para a reprodução da espécie. Então, foi feita essa movimentação até que saiu a medida provisória 908 de 2019, que ela tem 2 critérios básicos. Os pescadores terem o Registro Geral da Pesca, o RGP, e eles estarem em localidades consideradas diretamente atingidas pela lista do IBAMA. Sim. Então, primeiro de tudo, por que essa medida provisória não foi suficiente? Porque, primeiro de tudo, desde 2012, o Ministério da Pesca, que foi Secretaria da Pesca depois, enfim, ele parou de emitir o Registro Geral da Pesca. Então, a gente tem aí um grande número de pescadores e pescadoras que estão sem o registro, ou só com protocolo, enfim, de que deram entrada nesse documento. A outra situação é que a medida, ao prever que receberão os pescadores, né, receberão o auxílio, os pescadores que estão nas localidades atingidas, a gente viu, por exemplo, Itapissuma não é diretamente atingida e não constou na lista do IBAMA. Sim. Rio Formoso, que foi diretamente atingido, mas não esteve na lista do IBAMA. Então, assim, mesmo com a medida provisória, e isso que Chico fala, é muito importante a gente ver a medida provisória com um caráter realmente emergencial, mas a gente sabe que os danos não é esse valor, que, enfim, existe uma luta maior para se fazer em decorrência desses impactos ambientais, socioambientais, à saúde, enfim. E aí os pescadores, a partir da noção, né, dessa consciência de que a medida provisória não é suficiente, nem a curto prazo, para sanar a situação, entraram com uma denúncia no Ministério Público Federal, para que fosse ampliado realmente esse número de pessoas. Esse número de pessoas, enfim. E aí saiu uma decisão favorável, agora dia 11 de fevereiro, em que amplia o número de pescadores, enfim. Tanto para os que não têm RGP, porque não é culpa dos pescadores não ter RGP, né? Então, os que estão com protocolo poderão acessar esse recurso. Tanto os que não estão na localidade, a ação judicial a decisão judicial ordena que sejam incluídos os municípios de Rio Formoso, Igaraçu, Abreu e Lima e Itapissuma.
e também os que estão com pendências no protocolo, enfim, na análise desse documento, que seja avaliado para que seja feito o pagamento. Então, houve aí uma ampliação e é importante que se diga que nada disso o governo está dando, porque é fruto de muita luta desses Saiu homens. Quando a primeira parcela? São 2 parcelas de 1996, São 2 parcelas, né? Saiu a primeira em dezembro e para sair, enfim. Essa é uma questão porque em Gaibu, ontem eu estava conversando sobre essa parcela. E 50% dos pescadores associados à colônia Z8 lá de Cabo de Santo Agostinho ainda não receberam nem sequer a primeira parcela. Nossa. Então, a forma também como está sendo pago é uma forma que a gente tem observado para poder fazer essa pressão. Uhum. E a outra coisa é que, como a medida provisória, ela tem que fazer um trâmite legislativo pela Câmara de Deputados e também pelo Senado. Recentemente, essa medida provisória teve prorrogação de 2 meses para tramitar. Sim. E essa informação chegou na base como uma ampliação de 2 parcelas ou de mais 2 meses. E é preciso que a gente diga que não é isso. Uhum. Serão 2 parcelas, totalizando R$ 1.996 aos pescadores que estão nessas situações que a gente falou anteriormente. Sim, o programa está chegando ao fim. Eu queria uma falinha de cada um, né, para finalizar. Francisco, como é que vocês veem, então, diante de tudo isso, daqui para frente, né? Quer dizer, tem essas 2 parcelas para alguns ainda receberem a primeira, né? Teve essa ampliação do número de pescadores, né, que vão receber o auxílio. E depois? E agora, daqui para frente? Eu vejo o seguinte, que o importante de toda essa luta é que nós podemos constatar a união e fortalecimento da classe dos pescadores. E isso aí me dá muita segurança e garantia que nós estamos prontos para a luta. Nós não esperamos nada de bom dos governos, isso eu falo a nível município, a nível estado e a nível Brasil, federal. Mas o futuro a gente sabe que a Deus pertence, mas nós vamos estar forte e firme para enfrentar essa luta em busca de tudo que seja de benéfico para essa comunidade tradicional, os pescadores, quilombola, indígena, enfim, todos esses povos que traz a base sustentável do país. Nós estamos firmes nessa luta para isso. Obrigada, Francisco. Francisco de Assis é presidente da colônia de pescadores de Rio Formoso. Obrigada pela participação. Beatriz Mesquita, pesquisadora da Fundagem. Como é que daqui para frente, qual vai ser o andamento da pesquisa e o que é que se pode ainda... O que é que a gente deveria se preocupar, né? Ainda tem muitos resíduos, né, sólidos, assim, que ficaram nas praias, né? Paula, nós temos muitas perguntas, na verdade, né, que precisam de respostas. Acho que a pesquisa vai trazer algumas informações para tentar ajudar nessas respostas, né? Mas antes de falar dessas respostas, eu queria sempre lembrar que entre os pesquisadores que trabalham com pesca, né? Falar de gestão pesqueira, de políticas públicas, a gente precisa sempre falar que nós não temos informação. A pesca no Brasil carece muito de informação. Então, por exemplo, isso na verdade é dito como um mantra nesse setor. Nós não sabemos quanto pescamos. Nós não sabemos o nosso número de pescadores, quantas pessoas existem nessa cadeia produtiva. Nós não conhecemos o percurso que esse pescado faz da pesca até a mesa do consumidor. Então, é uma área que precisa de muita informação. Só para você ter uma ideia, nós tivemos pesquisa municipal, né, de estatística pesqueira até 2006, 2007, agregada até 2012. Depois disso, o governo não disponibiliza nenhuma informação.
Então, nós precisamos de informação. A pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco pretende disponibilizar um pouco dessa informação em relação ao petróleo, mas é muito pouco diante do que a gestão pesqueira precisa. Precisa realmente de uma política, né, que volte a trabalhar a pesca no Brasil, principalmente a pesca artesanal. Mas quando eu penso em perguntas, né, que a gente precisa deixar aqui para o público, é que a gente precisa dessas respostas, dessa origem Sim. Desse petróleo. Quais as causas, né, desse crime? Toxicidade, Quanto de petróleo foi despejado na água? A gente não sabe. A gente pode ter muita coisa ainda nos sedimentos. Então, ontem, por exemplo, houve uma audiência pública em Brasília e foram apresentadas fotos na Bahia de muito petróleo no sedimento que, por uma ressaca do mar, esse petróleo veio à tona. E a gente não sabe o quanto de petróleo pode haver ainda. Então, ao se descobrir a causa, né, e quanto foi derramado, a gente poderia ter uma ideia de quanto ainda existe no ambiente. Isso é uma informação crucial para a gestão desse desastre. E, por fim, né, eu acho que a fala final, eu queria dizer que a sociedade tem que agradecer aos pescadores. Eu não tenho bem a quantidade de petróleo que foi retirada da areia da Praia dos Carneiros naquele dia 18 de outubro. Chico trouxe aí a quantidade que foi retirada só lá de dentro do estuário. Mas existia um manto de mais ou menos 1 palmo de petróleo naquela praia. Vocês imaginem se essas pessoas não tivessem feito esse trabalho ao longo do nosso Nordeste. Sem dúvida, então, a gente tem que agradecer. A gente tem que reconhecer e agradecer as pessoas que foram o trabalho que esses pescadores e essas pescadoras limpar fizeram. As praias. Obrigada, Beatriz. Bem rapidinho, 30 segundos. Ornella. O principal. Então, para dizer assim, teve uma relatoria da ONU agora em dezembro que o relator aponta no documento final ou num documento preliminar que o Brasil caminha para um futuro tóxico e que os pescadores, mas também os atingidos, porque a pesquisa foi mais ampla, precisam ter informações. Então, a gente destaca o cenário de incerteza em relação a esse crime ambiental, mas também a outros crimes ambientais, e a necessidade de se seguir, né, cobrando, seguir na luta e dizer que não se mata o povo da pesca como não se mata o mar, como se não se mata o sonho, como não se mata a esperança desse povo. Então, sigamos em luta. Obrigada, Ornella Fortes de Melo, que é agente pastoral do CPP. Bom, o programa vai ficando por aqui. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis e Guilherme Falcão. No roteiro, Larissa Evelyn, Carol Torpe. Nas redes sociais, Carol Torpe e Larissa Evelyn também, a dupla de estagiárias ótima. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.